nós estamos aqui na First Line com meu amigo Flávio e nós vamos fazer jus a tudo que vocês precisam saber para comprar um Land Rover Range Rover Evoque. No caso, esse vídeo especificamente nós vamos focar na versão a gasolina. Por que esse carro é interessante pra caramba? Esse ano, na época que esse vídeo está sendo gravado pelo menos, a Land Rover já trouxe a nova versão da Evoque. Hoje, uma Evoque 0 km custa a bagatela de R$300 mil. Sim. Uma Evoque gasolina 2012, na versão Pure de entrada, você encontra a partir de R$85 mil. 75, 80, já tem algumas no mercado aí. Flavião, e aí? Vai dar ruim ou dá pra ser feliz com uma Evoque? Dá pra ser feliz também, dá pra ser feliz. Com mais cuidado, a gente vai dar alguns pontos aí pra galera prestar atenção, pro pessoal ter atenção nos cuidados aí pra uma pré-compra mais segura para esse carro, mas o carro é bacana. Bom, para todos vocês que estão assistindo, vamos explicar um pouquinho da Evoque. A Evoque ela chega como o primeiro produto de entrada da linha Range Rover em 2012. Tá? Esse carro, essencialmente, chega ao Brasil importado em 3 versões de acabamento. Versão Pure, de entrada, com rodinha aro 18, sem teto solar, famoso mais pezinho de boi. A versão intermediária, chamada de Dynamic, ou Dynamic, que já é um pouquinho mais bem acabada, opcional de teto solar, rodas aro 19, um visual um pouco mais recheado. Esportivo. Exatamente. E a versão topo de linha mais luxuosa, que chama-se Prestige. A Prestige aí você já tem opcional de roda diamantada, o banco já tem uma outra tonalidade, o sistema de som Meridian que está lá dentro é o topo de linha. Tanto para a versão Prestige quanto para a versão Dynamic, você tem o opcional do Tech Pack, que vocês veem lá quando vocês vão escolher o modelo lá nos classificados, está lá. O que é o Tech Pack? O Tech Pack ele é um conjunto de coisas que vem junto do carro. Em especial, o que nós temos? Temos a opção da câmera de ré com 360 graus, temos a opção de telas traseiras. E bom, feita essa opção, por que a gente está explicando para vocês? Porque de fato encontrar o que tem de anúncio equivocado de Evoque não é brincadeira, certo? O Evoque ele fica até 2014 com um câmbio automático de 6 marchas. A partir de 2014 ele passa a vir com um câmbio ZF de 9 marchas. A tração deixa de ser o Haldex, que é aquela tração que é preponderantemente dianteira e aciona a traseira por demanda, para ser permanentemente integral com o câmbio ZF de 9 marchas. E a partir de 2016 o Evoque passa a ser nacionalizado. 2016 também é o ano que chega ao Brasil as primeiras versões diesel da Evoque. Sim. Atualmente a Evoque já passou por um facelift, essa versão já foi descontinuada, as últimas versões já entram numa gama de modelos mais clássica Land Rover atual, que nós temos a versão SE, SE Dynamic e HSE Dynamic, que é o pacote mais completo. Quando o assunto é Evoque gasolina, todas elas vieram equipadas com motor EcoBoost, é o mesmo motor que vocês encontram na linha de carros, por exemplo, do Ford Fusion, da Volvo XC60. O resultado é 2.0, 4 cilindros, turbo, com 240 HPs para 34,7 kg de torque. 0 a 100 na casa dos 8 segundos, não muda muito o número de aceleração entre o carro com o ZF9 ou o automático de 6. Como a gente sempre fala nesse programa, antes de comprar um carro desses, faça a pré-compra com esse cara aqui, traz a sua Land ou a sua Range seminova que você está querendo comprar para ele dar uma olhada antes. Quando ele te falar, manda a bala, show de bola, chame os nossos amigos da supervisão, faça a vistoria cautelar, ou melhor, faça o certificado. Essa é a única maneira que vocês têm de fazer uma compra segura. Assegurar que o carro não teve nenhum choque estrutural, que o carro não tem passagem por leilão, não tem passagem por sinistro e até mesmo a integridade da funilaria e da pintura do automóvel. Bom, nós vamos dar uma volta com o carro, teste de rodagem. Nesta tela vocês estão vendo quanto que é a cotação de seguro para quem compra uma Evoque dessas. Vamos botar a cotação da Evoque mais barata que você pode comprar, uma 2012 Pure. A pessoa precisa saber uma noção toda de custo, certo? Ideia, geral, exatamente. Bora, testezinho de rodagem? O que nós temos aqui? Que carro que é esse exatamente? Bom, nós estamos com uma Evoque gasolina, motor 2.0, 240 cavalos, tudo. 2012, a primeira versão que saiu.
Essa daqui já ainda é o câmbio 6 marchas. Essa não tem o amortecedor eletrônico. O Magna Ride. O Magna Ride, que eu não sei nem falar direito esse nome, mas vamos lá. A tecnologia que imanta, ela não tem bolsa, certo? Ela só imanta para enrijecer ou afrouxar a rigidez da suspensão. É isso aí. Então, esse carro aqui é um carro que tem um histórico de problemas de câmbio, de turbina, de suspensão. O que eu vou falar é o que a gente pega na oficina. Então assim, para nós, problema de câmbio, por exemplo, eu nunca peguei problema de câmbio desses carros aqui. E olha que o pessoal fala, que é notado que o de 6 marchas, que foi até 2014, é um câmbio um pouco mais problemático, certo? Exatamente. Mas aqui na oficina, pelo menos, nunca veio desse carro para nós. A gente tem, né, você estava até trocando ideia agora com o nosso chefe de oficina, que deu algumas informações aí a respeito de carros em garantia, né, que estavam em concessionária, que ele tinha bastante conhecimento na época, ele trabalhava em concessionária nessa época do lançamento desse carro. E assim, teve alguns problemas eletrônicos, né, relacionados a esse carro, de câmbio. Ele explicou para mim que são 3 módulos no câmbio de 6 marchas, né? E justamente essa quebra de comunicação entre eles acabava ocasionando tranco demasiado. Você ia andar o carro, troca de marcha, tum! E na época, se o carro passou em concessionário, potencialmente o câmbio foi substituído em caso de avaria, né? Acho que o perigo, se você concorda comigo, é justamente aquele carro, sabe aquele tiozinho que comprou, trocou o óleo, nunca mais levou em concessionário e aí de repente você acaba com a bucha na mão, né? Exatamente. Esses são os que escaparam de ter feito uma substituição em garantia, né? A gente tem muitos casos, os clientes vêm para nós, poxa, mas o carro está em garantia. O carro está em garantia, faça pelo menos o mínimo necessário que a concessionária exige, né, para te manter o carimbo e a garantia da parte vital do carro, motor e câmbio principalmente, né? Outros componentes pode ser feito fora da concessionária sem perder a garantia do carro, né? Então tem casos e casos. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tocou de cara no assunto câmbio, quero boi na sala com a versão de 6 marchas. O sistema de tração da Evoque entre o carro com o câmbio de 6 marchas para o carro que veio em 2014 com o câmbio de 9 marchas da ZF, muda? Muda. Ele muda. Essa daqui ela tem o sistema de Haldex e da versão mais atual ela já vem um sistema igual agora o da Range Sport, que ele é uma tração integral. Permanente. Permanente, né? Exatamente. E o Haldex, de maneira geral, é um sistema um pouquinho mais complicado, doloroso? Ele é um sistema assim, como é que eu posso dizer? É mais um ponto no diferencial, porque ele é uma peça que trabalha junto com o diferencial. Aí os casos que a gente mais pega, isso tanto em Evoque, Freelander, acontece também em Discovery de diferencial, o problema é na parte de rolamentos e retentores do diferencial. Só que o Haldex, ele trabalha acoplado nesse carro, ele trabalha acoplado como se fosse um acessório do diferencial. E ele é um componente eletrônico que faz ele atuar ou não. Alguns casos danifica a parte dos rolamentos, né, do diferencial e danifica o Haldex. Aí tem aquela mesma questão de vou fazer a substituição dos fluidos de diferencial de Haldex, que também é diferente. O óleo que usa no Haldex é diferente do óleo que vai no diferencial. Você olhando parece uma coisa só, mas são 2 óleos totalmente diferentes. Então, por exemplo, o óleo em termos de comparação, para você entender, o custo hoje de óleo do Haldex, que vai em torno de... é uma bisnaga que vem, não vai 1 litro de óleo, é pouca coisa, não lembro exatamente agora, mas custa em torno de R$700, menos de 1 litro de óleo. Já o do diferencial você gasta R$200 para colocar 1,5 litro, se eu não estou enganado, que vai nesse diferencial traseiro. E a cada quanto tempo esse tipo de serviço tem que ser feito? Então, essa é aquela velha questão que a gente já discutiu em outros casos de câmbio. Troca o óleo, não troca. Existe casos de substituição, existe casos a gente sabe de casos onde foi feita a troca em concessionário,
que colocava-se um óleo mais viscoso. E resolvia-se alguns problemas também. Então assim, a gente precisa analisar caso a caso. Começou um ruído ali, o ruído que dá em diferencial, ele se parece muito com um rolamento de roda ou com algum pneu descamando. Então o diagnóstico correto faz a rodagem com o carro, ouve o barulho, beleza, agora vamos botar no elevador, porque a gente já elimina a questão de pneu. Se for pneu já mata na hora a charada, e se for questão de rolamento, a gente consegue pegar rolamento de roda, a gente consegue pegar no elevador o jogo, nesses rolamentos. E bom, qual que é o diagnóstico além disso para um diferencial que está com problema? Porque eu acho que no Haldex a principal questão é de repente o carro para de funcionar a tração integral, certo? O Haldex ele dá os principais sintomas, ou para de funcionar, ou às vezes ele começa a dar uns estalos. Tipo assim, ele quer acoplar e não acopla. Então fica uns toque. Às vezes em curva você percebe mais que ele vai fazer uma curva, vai virar uma esquina, e aí ele faz uns toques. Você sente que parece que a roda tá meio amarrada na traseira. Que ele tenta acoplar e não engata, sabe? Quando fica querendo engatar e não vai. Esses são os principais sintomas que a gente pega aí na questão do Haldex. O Haldex em si é mais difícil dar o problema do que no diferencial. Acontece, mas o índice é bem, vamos falar, de 100% dos casos de diferencial, acho que 5 tem problema no Haldex. Bom, É bem pouco. Já que a gente está debaixo do carro, a pergunta que eu te faço é: rolamento de cubo de roda em Evoque, existe a história do desgaste precoce ou não, hein? Aqui na oficina eu não peguei. Entendi. Não peguei. Então uma coisa a mais lá do mercado europeu mesmo, até porque esses carros acabam sendo mais usados, né? Sim. Aqui, a gente, pelo menos aqui na oficina, a gente não tem histórico de rolamento de roda desse carro. Uma coisa que todo mundo fica com a orelha em pé quando o assunto é Land Rover é a parte da suspensão, certo? Certo. Evoque tem bolsa? Não. Então que Não tipo tem de bolsa. suspensão que o comprador da Evoque encontra hoje no mercado? O que o pessoal tem medo e às vezes até desconhece exatamente como é o amortecedor eletrônico que a gente chama, né? Que é um amortecedor que tem um custo muito alto. Quais os problemas que dão nesse amortecedor? Os primeiros que saíram, ele tinha alguns carros zero, tinha um problema de queixa de batida na suspensão. Então tinha uma pancadinha, um toque de amortecedor. Fazia-se a troca, alguns casos mesmo com a troca não resolviam nas primeiras versões, isso falando de amortecedor eletrônico. E hoje, qual é o problema que a gente encontra? Hoje o problema é o custo para fazer essa substituição. Por quê? Por exemplo, a gente pegou um caso recente de um cliente nosso, um carro com mais de 100 mil quilômetros, e aí veio a dar problema no amortecedor. Mas é um desgaste natural da peça, como se fosse o dessa daqui que não é eletrônico, é um compressor, um amortecedor de duplação, né? Que você faz a troca também mais ou menos nessa casa, dependendo do uso do carro. Como é que eu sei que tem o MagneRide ou não no meu carro? A dica para quem não sabe identificar, aqui no console, embaixo da bolinha do câmbio aqui, você seleciona o tipo de terreno que o carro roda. No que tem o amortecedor eletrônico, a setinha para a esquerda, ela tem uma opção que é uma estrada sinuosa. E aí você aperta ela para selecionar o tipo de terreno, que é o modo Dynamic, né? Ele muda a cor do painel. O carro, ele é um painel azul, ele fica vermelho. E aí acende a luzinha aqui. Ou seja, o que ele fez? Ele mudou a rigidez da suspensão, deixou o carro mais esportivo. Para quem quer uma tocada mais... De conforto, qual que é mais confortável? A com ou sem o MagneRide? Eu acho sem. Entendi. Você vê que às vezes o menos é mais, hein? De um modo geral, a Evoque, ela muda bem o conforto por conta das opções de pneu e roda que esse carro tem. Então a gente tem versões com aro 18, 19 e 20. Então, obviamente, quanto maior a roda, menor o pneu, mais duro fica o carro. Deixa eu te perguntar mais uma coisa quando o assunto é suspensão. Em termos de arquitetura mesmo de componentes, alguma coisa a considerar em termos de desgaste de bandeja, de buchinha?
Não, desgaste normal, como qualquer outro carro. Faz-se também, a gente também tem a opção de fazer a bandeja desses carros, igual a gente faz de Discovery, de Range, de Vogue, né? Que a gente troca as buchas por uma bucha mais reforçada. Também dá para ser feito nesse carro aqui, é a opção que a gente tem feito hoje. Agora vamos entrar na parte que todo mundo fala de Evoque. Certo. Lá debaixo do capô, Flavião. Aonde que o calo começa a apertar? Turbina, trocador de calor, sensor de rampa. O que acontece lá nas Evoques mal cuidadas? Vamos lá, os principais problemas que a gente pega hoje na oficina. Ainda tem alguns casos de problema de turbina. As turbinas que mais deram problema, os índices que a gente mais pega de turbina que deu problema é a turbina que tem o coletor de chapa. Porque o problema é, na maioria dos casos, posso dizer que 95% dos casos dessas turbinas de coletor de chapa, o problema se dá na turbina por conta do coletor. Eles soltam a chapa interna, obstrui, Descasca, né? ele obstrui a passagem do ar e a turbina não pressuriza. Como o coletor é acoplado à caixa quente da turbina, você não tem o que fazer. Existe algum momento nos anos da Evoque que foi substituído pelo coletor de ferro fundido? Sim, as mais recentes, acho que, se eu não me engano, a partir de 2014 teve a substituição, se eu não estou enganado, para ferro fundido. Ou seja, realmente as primeiras Evoques, né, que é, câmbio AISIN de 6, Haldex, é a que tem a maior potencial de machucar na hora de comprar e, curiosamente, até por uma questão de prazo, são as mais baratas. Exatamente. Outros problemas, tipo, mas geralmente, que sinal que o carro dá que ele tá com a turbina indo embora? De turbina pode acender luz de injeção, pode barulho, alguns casos você ouve um barulho, a perda de potência, então o carro vai bem, por exemplo, até 120 o bicho vai, que é uma beleza. Mas acima de 120 vai bem devagarzinho, porque ela embaixo ela vai bem. A hora que você precisa de mais alta rotação, ela já não pressuriza legal, o carro fica mais amarrado. Outro problema que a gente pega bem comum aí em Evoque, Discovery Sport, a Freelander, todas que usam esse motor, é a questão de combustível nos sensores. Então, por exemplo, o carro às vezes acende uma luz de injeção, mas não falha nada, não tem problema nenhum de uso do carro, apenas a luzinha ali. E aí, esse é um indício que algum problema está começando. A maioria dos casos é no sensor de pressão de combustível que vai no motor, ali em cima do motor, né? Um sensorzinho pequenininho, faz a troca dele e geralmente resolve. Só que a gente já recomenda, quando faz a troca dele, se não deu problema, as chances de dar um problema muito rápido na sequência na bomba do tanque é grande. Então a maioria dos casos a gente já faz uma venda casada, faz a substituição da bomba do tanque com filtro e mais o sensor. Para o cara não ter que ficar indo e vindo. Exatamente. E existe o caso contrário também. Às vezes o problema está na boia, o carro para de marcar combustível, o problema está na boia, na bomba, e aí na sequência você tem um problema já aconteceu, da gente trocar, resolve o carro, na mesma semana vem a dar problema no sensor. Então é uma venda meio casada, assim, a nossa recomendação já faz a troca tanto do sensor quanto do sistema de tanque. E se no sistema de intercooler, algum problema a considerar? Não, de intercooler, pelo menos aqui na oficina, a gente não pegou. Que lá fora o pessoal fala que se a Evoque começar a fumar pra burro, pode ter certeza que alguma mangueira do intercooler que tá solta ou que tá rasgada. Pode, às vezes acontece de estourar a mangueira, isso acontece, mas os casos que a gente mais pegou foi nas diesel. Tanto Freelander quanto Evoque. Na diesel, esse índice da mangueira furar é maior do que na gasolina. Acontece também, mas é menor. Regulador de gás do escape. É um outro ponto que geralmente está mais relacionado à questão combustível, mas ainda o índice é pequeno que a gente pega nesses carros na oficina. Bem pouco mesmo. Entendi. Flavião, acho que a gente tem mais algum problema para falar crônico de Evoque? Eu acho que assim, vamos falar desse carro que a gente está usando para teste aqui, para demonstração especificamente. Você vê, esse carro aqui, o cliente pegou numa negociação do imóvel e é um carro que a gente olhando com experiência, você vê que é um carro que foi mal cuidado e as manutenções que foram feitas foram mal feitas.
Então é um carro que a cliente vai gastar um dinheirinho aqui para resolver algumas coisas, para desfazer o que outras oficinas fizeram, para deixar o carro bacana, e outras é manutenção do carro que precisa ser feito, que foi negligenciado. Ou seja, dá para dizer que a Evoque não é um carro tão problemático desde que ela tenha tido um bom dono, é esse o problema? Exatamente. Assim, de um modo geral, aí a gente pode dar uma generalizada. Na linha Land, que a gente pega muito, a maior parte dos clientes que não querem mais nem saber de Land Rover, geralmente pegou um carro desse tipo. A maioria, não todos. Lógico que tem os casos que o cara comprou um carro zero e teve um monte de dor de cabeça, assim como acontece em outras marcas. Mas aqui no caso da Land, não é o que se espera, né? Na verdade, você não espera de carro nenhum, mas num carro que hoje você vai pagar 300 mil reais numa Evoque nova hoje, aí o carro... Pô, já vai para oficina, já vai fazer uma troca de câmbio, como foi o caso nessas primeiras, uma troca de turbina, aí cria-se um baita burburinho no mercado, já queima o carro, já fica esse mito todo que hoje o nosso trabalho é desmistificar muita coisa que virou mito, né? É o caso que a gente sempre comenta, né? Das bolsas. Todo mundo, que bolsa é 10 mil reais cada bolsa. Não é 10 mil reais cada bolsa, depende do que você quer fazer. Você quer trocar tudo na concessionária, pode ser que custe 10 mil reais cada bolsa. Até mais, depende do carro, né? Mas hoje você tem soluções mais baratas para se fazer isso com qualidade, que é outro ponto que a gente bate bastante aqui na First, que a gente tem algumas soluções diferentes para alguns problemas, mas mantendo a qualidade, em alguns casos até melhor do que às vezes uma peça original. Cara, eu vou falar uma coisa também, o pessoal, você vê como é muito esse negócio, o pessoal fala, não, porque Evoque dá muito gremlin elétrico, pau de central, acabamento. Esse carro, apesar de estar um pouquinho mal cuidado mecanicamente, ele é um carro que tem 130 e tantos mil quilômetros. 123 mil quilômetros. 123 mil quilômetros, e pelo menos duas coisas intrigantes aqui. Ela não é blindada, ponto 2, passamos em ruas bem onduladas, ela não tem barulho interno, o que vocês estão vendo talvez no crack de leve é o chaveiro da chave que está fazendo. E, cara, eu não consigo ver nada descascado mesmo, mais uma questão de higiene do antigo dono mesmo. Sim, você vê que aqui foi mau uso dos bancos, por exemplo, desse carro, tá mais encardido, tem um furinho aqui, mas eu falo, é do dono. Exato. Esse é o dono. A gente pega carro com muito mais quilometragem que você olha dentro, você não fala que tem a quilometragem que tem. E o perigo de um carro desse, por exemplo, uma Evoque dessas 12 na versão de entrada, um carro de 85 mil hoje, a partir de 85 mil no mercado, cara. E aí a questão é o seguinte, você pode tomar um sustão quando compra um carro desse, né? Por exemplo, se pegasse um carro com toda a desgraça possível e imaginável, o problema no Magna Ride, turbina e tal, o valor do carro, basicamente, para arrumar o carro não compensa. Desanima, traumatiza qualquer um. Pior que não adianta o cara falar assim, ou o cara sucateia ou o cara gasta para arrumar e, né? Exatamente. Então, assim, esses carros têm um valor elevado. Hoje está caindo bastante na questão dos usados, né? Você já tem um preço de compra interessante, só que o custo de manutenção ele continua sendo de uma Evoque nova. Exatamente, a velha frase que a gente fala. O custo de manutenção ele não cai. Então, por isso a importância. Faz uma avaliação bacana do carro, identifica todos os problemas atuais do carro para você não pagar caro no carro, porque às vezes não tem carro ruim, às vezes você pega o carro com o preço errado. Então, o exemplo que eu sempre dou, o pessoal liga bastante perguntando a respeito da pré-compra, troca bastante informação. Mas vocês condenam o carro? Eu falo, não condeno carro nenhum, independente do estado que ele esteja. O que a gente faz é te mostrar o estado real do carro, porque você olha lá o preço do carro, vamos supor que é 100 mil reais. O cara tá vendendo o carro por 80, você fala, pô, tá barato. Aí chega aqui na oficina, tem 40 de manutenção, ou seja, você pagou 120. Você não pagou 80. Você comprar uma de 110, 115. Exatamente. Então assim, pô, beleza, dá pra comprar esse carro? Dá pra comprar o carro, só que não é 80 o preço do carro. O preço do carro tem que ser 60 pra chegar no 100 a hora que você arrumar todo ele. Isso aí, meus amigos. Às vezes vale até a pena. A gente tem casos de cliente que comprou um carro com muita manutenção para fazer, pagou o preço justo no carro e aí ele faz a manutenção do jeito que ele quer, com a qualidade que ele quer. Às vezes é até mais seguro para quem está comprando um carro, dependendo do caso. É interessante, porque você não fica naquela dúvida, não fez a manutenção, trocou, não trocou, né? Bora pular lá para fora do carro agora, direto pro QG da Firstline, para você fazer uma cesta básica, tipo assim, cuidado, custo básico, troca de óleo, troca de pastilha, uma manutenção corriqueira.
Vamos levantar o carro, vamos dar uma olhada no carro e aí a gente já dá uma explanada pro pessoal aí, questão de custo um custo médio mais ou menos de manutenção, né? Porque o tempo que o vídeo fica no ar, às vezes o pessoal tá vendo em outra época, mas a gente consegue dar uma... Gente, atentem-se, olha ali no descritivo do vídeo justamente a data que o vídeo foi upado, porque não adianta às vezes o vídeo daqui a 2 anos vocês assistem ao vídeo e vem pedir o mesmo preço. Dólar varia, fornecedor reajusta preço, então não tomem por base, até por isso que a gente dá noções de valores e não valores tão exatos, tá bom? Bom, agora nós vamos olhar embaixo do carro para a gente identificar possíveis vazamentos, possíveis problemas aqui que a gente comentou andando com o carro. Então, andando com o carro não tinha barulho de suspensão, o carro não tinha barulho de diferencial, mas agora vamos dar uma checada geral no carro. Aqui dá para a gente ver que tem algum vazamento, está bem molhado embaixo, então alguma coisa aqui não está correta. Dá para ver que está bem melado, ó, a parte de baixo do motor, do câmbio. Então a gente vai verificando, depois a gente vai investigar com calma aonde está vindo esse vazamento. A gente consegue olhar aqui, ó, por trás, ele dá acesso à turbina de visibilidade. Se você olhar daqui para lá, dá para ver o cano da turbina lá em cima, ele tem óleo já, ou seja, alguma coisa está vindo mais de cima do motor e está lavando toda a parte do motor embaixo, né? Então aqui nós vamos precisar de mais atenção para verificar, ou seja, alguma coisa já valeu a pena ter levantado que a gente já identificou um vazamento ali. Então, agora olhando aqui a parte de trás do carro, aqui é o diferencial traseiro do carro que a gente comentou. E aqui, ó, desse lado, essa pecinha aqui, ó, é o Haldex que a gente comentou. Então, esse conjunto todo é o diferencial e essa peça é que faz o sistema acoplar o diferencial traseiro, que é o Haldex. Então aqui também dá para ver que ele tá todo sequinho, não tem barulho, não tem vazamento, então tá tudo ok. Essa parte, beleza. Parte de suspensão, a gente já olhou também. Todas as buchas inteiras, o carro também não tem barulho, então tá tudo ok. O problema desse carro aqui, nós vamos se concentrar agora na parte de vazamentos para a gente identificar de onde vem aquilo lá e poder pontuar para o cliente o problema do carro. Olhou por baixo, deu para ver que é um carrinho que teve uma vida um pouquinho dolorosa aqui com os vazamentinhos, né? Apresentou um vazamentinho aí que agora a gente vai olhar com mais calma, descobrir de onde ele está vindo, para a gente passar o diagnóstico certo para o cliente. Mas a intenção aqui é a gente mostrar o que a gente faz. Bom, legal, identificamos um problema, agora vamos em cima dele para saber exatamente de onde é, e a gente dá um diagnóstico certeiro para o cliente e ele saber o que ele está comprando. Bom, vamos para a parte mais básica, aquela troquinha de óleo e filtros. Filtros, eu digo filtro de óleo, filtro do ar-condicionado e filtro de ar do motor. Sim. Quanto que sai uma brincadeira dessa, mais ou menos em média, para uma Evoque dessas? Hoje, filtros primeira linha, óleo, aqui a gente usa Motul. Hoje sai em torno de R$ 1.300 peça e mão de obra desse carro. Pô, é honesto, pro padrão do carro tá tranquilo. Quando o assunto é freio, Evoque come freio pra caramba ou... Vai do pé, mas ela come um freiozinho. Mais à frente ou mais atrás? Geralmente mais à frente. A maioria dos clientes é 2 trocas dianteira para uma traseira. A maioria. Qual que é a noção de custo, por exemplo, um parzinho de disco e pastilha na frente, vai? Parzinho de disco dianteiro na casa dos seus R$ 1.000, mais ou menos. E a pastilha na casa dos R$ 800, R$ 900, primeira linha. Lembrando a todos vocês que estão assistindo, olhem para a data de veiculação do vídeo. Às vezes vocês estão assistindo esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, o dólar explodiu, o preço no fornecedor mudou, então não adianta vir com o vídeo antigo aqui. Os preços são variáveis conforme a época do ano, conforme condições macroeconômicas. É só para dar uma noção de valor. Só para ter uma ideia de grandeza de valor. Assim como acho que um ponto importante é falar, por que eu falo a pastilha primeira linha? Porque hoje você acha a pastilha para um carro desse é R$ 200. Não dá, né? Vai esfarelando já, né? É o tipo de pastilha que aqui eu não monto. Se o cliente optar por montar, é uma opção dele, garantia zero, mas a certeza dele ter algum tipo de problema. Já que não tem trabalho de bolsa, dá uma embuchadinha, resolver alguma coisinha de suspensão. Quanto que nós estamos falando em média assim, de orçamento? Hoje, para fazer uma bandeja dessa daqui, na casa dos R$ 1.000 você faz uma bandeja dessa, mais 1 horinha de serviço aí já resolve cada bandeja, né? Meus amigos, essa foi a pré-compra da Evoque gasolina. Um carro, meus amigos, que muitos pensam, mas é só um jipinho pequenininho, charmoso, mas na realidade ela é um produto da linha Range Rover. Meus amigos, se vocês assistem o nosso programa,
Gostaram desse conteúdo? Não esquece de deixar um like para nós, que nos ajuda bastante a continuar crescendo. Conheceu o canal pela primeira vez hoje? Se inscreva, ative a notificação no sininho. Vai comprar um Land Rover? Antes de comprar, é esse cara, Flavião, que Obrigado vocês vão aí, mais procurar. uma vez. O endereço da First Line está aqui na tela, tem link na informação do vídeo aqui para vocês saberem como entrar em contato com eles. E bom, se vocês chegaram até essa tela final e gostam desse tipo de conteúdo, aqui vocês podem ver o pré-compra que nós fizemos da Range Rover Sport, da segunda geração do carro, certo? Motor diesel de entrada, assim como o último por dentro da oficina, que foi feito aqui na First Line, mostrando um pouco do cotidiano das manutenções de Land Rover. Pequena parte do que a gente faz por aqui. E muito mais por vir. Sempre